Pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar o estudo das probabilidades. Eu tentei achar uma maneira de me contactar com vocês que fosse eficiente. Vamos ver se vai dar certo. Espero estar contribuindo com a formação de vocês e tentando ajudar nesse momento de dificuldade. Tá certo? Se houver algum problema na tela, vocês não levem a mal, porque eu não tenho tanta experiência assim com esse tipo de aula. Estou tentando ver a melhor maneira possível para a gente poder minimizar, os problemas que nós estamos vivenciando. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que entender o que são probabilidades, né? Entender também que quando a gente estuda a probabilidade, a gente não está estudando um valor exato como a gente estuda no campo da matemática. O nome mesmo já diz, probabilidade está relacionada à chance que tem de ocorrer um determinado evento, que a gente vai ver mais à frente o que são eventos, né? Mas já vou adiantando que evento é aquilo que eu quero que ocorra. Existem dois tipos de experiência no campo das probabilidades. Existem as aleatórias e existem as deterministas. As aleatórias são aquelas que a gente não consegue prever antes o resultado do que vai acontecer. Então, por exemplo, quando eu lanço uma moeda, eu não sei se vai dar cara ou se vai dar coroa. Quando eu jogo um dado, eu não sei se vai dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, são experimentos aleatórios, esses experimentos que eu não consigo previamente determinar o que vai ser o resultado dele. Agora, os experimentos em que eu já sei a resposta antes de fazer o experimento são chamados deterministas, ou seja, são probabilidades determinísticas, quando a partida já conhece o resultado. Exemplo, furar um balão cheio, o que vai acontecer? A gente já sabe que ele vai esvaziar e vai cair, né? Então, deixar cair um prego num copo d'água, o que vai acontecer com ele? Ele vai afundar. Então, são coisas que a gente já sabe o resultado do que vai ocorrer. Na nossa disciplina, a gente vai estudar os experimentos aleatórios, ok? Mas é legal vocês saberem que existem outros experimentos além dos aleatórios. Essa primeira aula é uma aula teórica que a gente precisa entender alguns conceitos no campo da probabilidade. Uma probabilidade é uma forma de medir hipóteses que um dado acontecimento tem de ocorrer. Foi o que eu disse, né? A gente procura descobrir a chance daquele fenômeno acontecer. Agora tem um conceito muito importante que a gente precisa ter, porque os exercícios às vezes vão se referir ao espaço amostral, e a gente às vezes não sabe o que é espaço amostral. Então vamos entender de uma maneira bem simples, como nós sempre fazemos nas aulas. Espaço amostral o que seria? Também chamado de amostra, muitas vezes, né? Embora a amostra ela é uma parte do espaço amostral. Seria, pela definição aqui, o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Ou seja, quando eu lanço um dado, eu tenho quais possibilidades de resultados? Eu tenho do 1 ao 6. Então, meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu lanço uma moeda, qual seria o meu espaço amostral? Seria cara ou coroa. Então, eu teria dois elementos no espaço amostral. Estão conseguindo entender? Qualquer dúvida, depois vocês entrem e mandem uma mensagem lá pelo AVA. Continuando então. Então, o espaço amostral, resumidamente, nada mais é do que todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Seguindo, nós temos agora um conceito
que são os eventos, que são os acontecimentos. Em muitos livros vocês vão encontrar como eventos. Aqui na nossa tela está como acontecimento, mas é a mesma coisa. O que seriam eventos ou acontecimentos? É o que eu quero que ocorra, ou seja, é aquilo que eu estou analisando. Na realidade, o evento ele tem que estar dentro do espaço amostral, ele tem que estar contido no espaço amostral. Por exemplo, se o meu espaço amostral é lançar um dado, tudo que pode ocorrer é de 1 a 6, como nós já vimos. Agora, se eu coloco o elemento que eu vou analisar, ou seja, o meu evento, o meu acontecimento, como sendo qual é a chance de eu lançar um dado e sair o número 3. Observem que a gente tem apenas um elemento 3 no espaço de quantos elementos? De 6. Então, a minha probabilidade seria 1 em 6. Ou seja, vocês já estão, a partir desse exemplo, aplicando o conceito de probabilidade, que nada mais é o número de casos que ocorrem no evento, que no nosso caso foi um caso, sobre o número de casos possíveis, que no nosso caso eram 6. Vamos ver um outro exemplo. A gente tem uma situação onde eu lanço o dado de 1 a 6, que é o meu espaço amostral, e aí eu pergunto, qual é a chance de sair um número ímpar? Quantos ímpares nós temos ali? Nós temos 3, que seria o número 1, o número 3 e o número 5. Então, eu tenho 3 elementos no evento sobre 6 elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade seria 3 em 6, que simplificando 1 em 2, ou 50%. Ok? Vamos seguir. Tipos de acontecimentos. Eu tenho acontecimentos equiprováveis. Equi vem do prefixo igual, né? Então, igualdade nas possibilidades, ou seja, tem a mesma chance de acontecer aquele experimento. Quando eu lanço um dado, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a chance de sair par ou a chance de sair ímpar, observem que é a mesma. Eu tenho 3 números pares, 2, 4, 6, e tenho 3 números ímpares. Então, quando a gente faz uma aposta e pede para uma pessoa escolher par ou ímpar, a gente está dando a ela a mesma chance ao usar um dado. Né? Ela teria a mesma chance de ganhar como uma outra pessoa. Então, seria uma aposta justa dentro do conceito de probabilidade. Agora, um evento dito certo, um acontecimento, um evento dito como certo, é aquele que a gente sabe que sempre vai ocorrer. Né? Por exemplo, qual é a chance que tem de sair um número inferior a 7? Todos os números do dado são inferiores a 7. Então, aí esse é um evento 7, um evento certo. É um evento que eu tenho 100% de chance de ocorrer. Eu não corro nenhuma chance de perder ao apostar em qualquer número abaixo de 7. Agora, um evento que seria impossível, né? Seria o caso se eu jogo um dado e alguém faz uma aposta no número 7, por exemplo, ou superior a 7. Né? Ou superior a 6, na realidade. Né? Do 7 em diante já seria um evento dito impossível. Ok? Vamos seguindo. Laplace foi um matemático que se dedicou ao estudo das probabilidades. Né? Alguns falam Laplace, outros falam Laplace. Quer dizer, ele era um matemático que era francês, né? Se dedicou ao estudo dos determinantes, tem a teoria de Laplace no estudo dos determinantes, nas matrizes, e também ele gastou um pouco do seu tempo
estudando as probabilidades. E aí ele apresentou uma definição, que é o que eu já falei lá atrás. Número de casos prováveis ou favoráveis ou que ocorrem, ou seja, em resumo, número de casos do evento sobre os possíveis, que seria o espaço amostral. Ok? Algumas propriedades ocorrem a partir daí. Nós não vamos nos determos tanto a essas propriedades, porque a gente já vai partir para os exercícios, mas vale a pena a gente saber que existem algumas propriedades. Por exemplo, quando já até falamos sobre ela, mas vamos repetir. Quando uma probabilidade ela é impossível, o seu resultado vai ser o que? Zero. Ou seja, ela tem 0% de ocorrer. Né? Se eu jogo uma moeda, eu não tenho nenhuma chance de sair nenhum resultado diferente de cara ou coroa. Se eu lanço um dado, eu não tenho nenhuma chance de sair nenhum resultado diferente de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? A propriedade 2, ela já vai falar do acontecimento certo, que é aquele que a gente viu quando tem 100% de chance de ocorrer aquele fenômeno. A propriedade 3, qualquer experiência, a probabilidade de um acontecimento é maior ou igual a 0 e menor que 1. Ou seja, o resultado, o que essa propriedade está mostrando? Que no estudo das probabilidades, o percentual eu posso escrever tanto uma porcentagem como 1 está para 4, ou 1/4, ou como também posso representar por 25%. Seria a mesma coisa. Então, o que essa propriedade está falando? Ela está falando que a probabilidade só pode variar de 0 a 100%. O 100% seria o número 1. Né? Então, quando eu escrevo 0,25, é o mesmo que falar 25%. Se eu falo 0,05, é o mesmo que falar 5%. Se eu acho 0,5, é o mesmo que falar 50%. Então, quando dois acontecimentos A e B não podem ocorrer ao mesmo tempo, ou seja, ou acontece um ou acontece o outro, eles não ocorrem simultaneamente. Há casos assim, que nós vamos estudar mais à frente, que são eventos independentes. Um não tem nenhuma relação com o outro. Nós vamos fazer um exercício mais para frente sobre isso. Ok? Lei dos grandes números. Para um grande número de experiências, a frequência relativa de um acontecimento A é um valor aproximado da sua probabilidade. Sendo assim, podemos supor, por exemplo, se lançarmos uma moeda ao ar 500 vezes e em 400 dessas vezes obtermos uma face nacional, podemos considerar que a moeda está viciada. Por quê? Porque pela lei dos grandes números, não haveria a tendência entre esse experimento de dar tantas vezes assim um mesmo resultado. É a base dos jogos de azar, dos cassinos, eles se baseiam nessa lei dos grandes números. Isso é mais para efeito de curiosidade e do entendimento de vocês, ok? Aqui tem uma tabela que mostra uma maneira, por exemplo, de computar o espaço amostral. Eu vou tentar aproximar aqui, de 2 dados. Observem, quando eu lanço 2 dados, o meu espaço amostral mudou. Ele não é mais 6. Ele passou a ser 36. Eu passo a ter 36 resultados possíveis. Observem, 1, 1, 1, 2, eu vou formando pares ordenados. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Então, eu lanço o dado 1 e o dado 2.